Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro, e a gente já começa o programa de hoje com um resumo das últimas 24 horas da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Há pouco, gente, a Embaixada de Israel no Brasil disse que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está negociando para que os cerca de 30 brasileiros na faixa de Gaza sejam autorizados a deixar essa zona de confronto. A gente vai acompanhar esse resumo agora. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, desembarcou em Tel Aviv na manhã desta sexta-feira. É a segunda vez em menos de um mês que Blinken viaja para Israel. Os Estados Unidos querem uma pausa humanitária no conflito entre Israel e Hamas. Durante a visita a Israel, Blinken deve se reunir com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para discutir medidas para minimizar danos a civis na faixa de Gaza. O objetivo seria permitir a entrada de ajuda para palestinos e a retirada de mais estrangeiros e feridos. Nos últimos 2 dias, cerca de 800 pessoas deixaram o território. A terceira lista de pessoas autorizadas a cruzar a passagem de Rafah rumo ao Egito tem 571 nomes ligados a 6 países. Mas, até o momento, os 32 brasileiros seguem fora da lista de cidadãos estrangeiros ou com dupla nacionalidade autorizados a deixar a faixa de Gaza. As forças de defesa de Israel anunciaram cerco total à cidade de Gaza, enclave de onde partiram os ataques terroristas perpetrados pelo grupo terrorista islâmico Hamas no dia 7 de outubro e que deixaram mais de 1.400 mortos em território israelense. A ofensiva por terra, ar e mar. Navios dispararam contra prédios utilizados pelo Hamas para disparar contra soldados e tanques. Soldados e terroristas também travaram intensos tiroteios. No momento de maior tensão, os homens do Hamas chegaram a subir em veículos dos militares, mas acabaram mortos. Em um ataque aéreo, um dos principais líderes do Hamas em Gaza, Mustafa Dalu, foi morto. Em uma busca em Beit Hanon, cidade perto da fronteira com Israel, os militares encontraram armas, entre elas um rifle AK-47, granadas e outros artefatos explosivos, além de mapas, rádios e material de inteligência dos terroristas. Em vídeos divulgados pela defesa israelense, um dos soldados diz que todos estão preparados para a próxima batalha. A televisão oficial palestina perdeu um de seus correspondentes na faixa de Gaza em um bombardeio israelense contra a sua residência nesta quinta-feira. Centenas de pessoas compareceram ao funeral do jornalista. Em sua última transmissão ao vivo na televisão, Mohamed Abu Khattab, de 52 anos, relatou o 27º dia da guerra entre Israel e o Hamas. O repórter e a âncora da emissora para onde Khattab trabalhava não conseguiram conter as lágrimas na transmissão ao vivo em que foi comunicada a morte do colega. Que tristeza, né, gente? Que desespero que deve ser receber uma notícia dessas ao vivo. A gente não consegue imaginar como deve ser isso. Olha só, vamos falar um pouquinho dessa terceira lista. Turma, bom dia, Mano Ferreira, Felipe Monteiro, Nelson Kobayashi, Miriam Spritzer aqui com a gente de novo. Bom dia, Mi, para você. Eu quero entender o que está acontecendo e por que não há brasileiros nessa terceira lista da passagem da faixa de Gaza rumo ao Egito. Porque, segundo eu vi essa lista aqui, nós temos 571 nomes hoje que foram divulgados e temos cidadãos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Itália, da Alemanha, México, Indonésia, mas não tem nenhum brasileiro. O que está acontecendo, Miriam Spritzer? Eu acho que volta aquilo que a gente... bom, antes de mais nada, bom dia a todos aí no estúdio, bom dia à nossa audiência aqui também. Volta aquilo que a gente falou ontem, inclusive, sobre a prioridade do Brasil nessa situação, né? Infelizmente, o Brasil, ele não é um player tão importante para a questão, para o cenário aí dessa guerra. O Brasil não vai entrar em guerra, o Brasil não vai se colocar contra ou a favor de Israel ou contra ou a favor do Hamas, e essa posição em cima do muro acaba prejudicando também nessa urgência de saída. Eu não sei se o Brasil ele coloca tanta pressão assim para o Egito, para Israel e para vamos lá, e para o Hamas, porque o Hamas é um fator que é importante nessa história, e sim, o Hamas ajuda a escolher quem sai do país. O Brasil talvez não seja no topo da lista de prioridades, como os Estados Unidos é, obviamente.
Então, Maninho, mas o nosso posicionamento não poderia ajudar a gente a ser prioridade nessa lista? Não era essa a lógica, esse o raciocínio? Só que é preciso combinar com os russos, no caso com o Hamas, né? Primeiro, bom dia, Paulinho, bom dia, colegas, bom dia, nossa audiência. É aquela situação, não adianta você ter uma lógica que só faz sentido na própria cabeça, né? Você precisa, na diplomacia, fazer as coisas com base nos acordos concretos, reais. É claro que todo mundo gostaria que não houvesse guerra, quer dizer, todo mundo não, o Hamas provocou a guerra, né? Mas, do ponto de vista da comunidade internacional, dos países sérios, tem algumas falas da diplomacia brasileira que são meio vazias nesse sentido, né? Que, vamos acabar com a insanidade. Fato, mas como? Como que a gente pode, de fato, achar soluções para a situação humanitária na faixa de Gaza? Quais são as situações concretas para a devolução dos reféns que permanecem sob o domínio do Hamas, sem ter propostas concretas que sejam vistas como críveis, que tenham uma possibilidade de fato, ajudar alguma coisa, a gente acaba ficando à margem de todo esse conflito e também, com isso, acaba sendo lá a quinta prioridade, a quinta está lá abaixo da lista de prioridades dos que vão ser liberados.